Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é ator, ele é palhaço, ele é empreendedor cultural e um grande amigo. Hoje nós vamos falar com Wellington Nogueira. Wellington, um prazer estar aqui com você hoje. Grande prazer estar aqui com você também, Sandra. Muito obrigado. Querido, então, eu queria começar que você contasse um pouco da tua história, né? Porque você tem uma das trajetórias mais incríveis que eu já vi. Né? Você foi para Nova York aprender a ser ator, você virou palhaço e criador do Doutores da Alegria, você hoje trabalha com empresas, nem dá para falar tudo o que você faz. Então conta como é que você chegou até aqui. Essa coisa, né? Palhaço, ele é um cara que ele vai construindo a vida dele assim, sempre por aquilo que a vida chama, mostra, e aonde ele vê que a palhaçada dele está fazendo sucesso, né? Tem resultado. Então foi isso. Para mim, o humor e o trabalho sempre tiveram juntos, porque meu primeiro trabalho foi como professor de colegial. Na minha época era colegial, né? Ensino médio. E eu me lembro que desde a primeira aula o humor era fundamental. E para ensinar, eu ensinava inglês. Para tornar o ensino mais divertido, eu dava aula. E eu dava letra de música, e aí ao final a gente cantava, e sempre que eu cantava eles falavam assim, você gosta tanto, porque não aprende? Então, ouvindo esse apelo dos alunos, eu fui estudar teatro musical, e quando me formei em teatro musical, fui aprender técnicas de palhaço, porque o palhaço e o ator de teatro musical, eles quebram com a realidade, né? Nesse trabalho, nesse trajeto como palhaço, eu conheci o Palhaço no Hospital, que foi a dimensão mais sagrada de trabalho que eu conheci na minha vida. E foi aí que eu conheci o empreendedor, porque o palhaço é um cara que ele não espera a ter uma plateia lotada para ele começar o espetáculo. Aonde ele chegar, ele começa e se ele for bom, ele vai atraindo mais gente. Se ele não for bom, ele não vai atrair ninguém, mas ele vai continuar fazendo o espetáculo. E eu gosto muito desse risco. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o trabalho do palhaço no hospital estava tão impregnado na minha vida que eu falei, vou começar aqui no Brasil e volto para Nova York. Eu comecei o Doutores da Alegria no Brasil e eu nunca mais voltei para Nova York, só para visitar, porque trazer esse trabalho para o Brasil, para mim, teve um significado muito especial, como ser humano, como artista, como profissional. E eu tenho muito orgulho da maneira como o Brasil acolheu o Doutores da Alegria, de uma maneira que hoje é exemplo para o mundo. Até virou escola de samba, né? Uma das últimas vezes que eu te Pois vi, você estava ali há sendo um ano, tema de escola de samba. assim, uma homenagem incrível, né? Porque o Carnaval é a nossa festa popular e poder ser eternizado por uma escola de samba, eu vou te falar, era um grande sonho e ele foi materializado lindamente pela Dragões da Real. Que lindo! E uma das nossas conversas, você falou para mim que você costumava, né, você levava a alegria para os hospitais, que era onde, né, tratar as pessoas doentes, e que você tinha resolvido agora tratar onde as pessoas ficam doentes. Então você tinha resolvido ir para as empresas, porque é onde a gente adoece é no trabalho. Conta um pouco sobre isso para mim. Foi um processo muito orgânico. Eu justamente conheci nós tínhamos a Morgana Mazetti, que era a psicóloga que fez todas as pesquisas sobre os Doutores da Alegria, e o marido dela é um italiano que trabalhava na Unilever, na Inglaterra, e eles traziam artistas para explicar a empresa, essa coisa toda. E aí então ele me convidou para ir lá e fazer uma brincadeira com as pessoas. E foi muito louco, porque eu nunca tinha imaginado que eu tinha alguma coisa a ver com esse mundo corporativo, mas o que eu aprendi é que palhaço está sempre metendo o nariz onde não é chamado e onde é também. Então, eu vi que tinha muita troca entre toda aquela a energia, a alegria do palhaço de trabalhar com o improviso, de trabalhar com o inesperado, de trabalhar com a surpresa,
para um mundo que planejava sair perfeito e tinha padrões e tinha regras, então dava um diálogo bom. E foi aí que eu vi também que ali era um lugar que precisava de alegria. Porque as pessoas acabavam ficando tão envolvidas pelo trabalho e às vezes levando tanto a sério que elas começavam a cultivar doenças e doenças nas relações também. E eu fui observando que isso foi ficando mais intenso, né? À medida que a tecnologia veio vindo e as coisas começaram a acontecer muito rápido. Então eu vi que o lugar onde o adulto se interna é o local de trabalho, mas isso tem cura. Então, e a alegria é exatamente o caminho para a gente fazer isso, porque o mundo de hoje está implorando para a gente rever, ressignificar, transformar a relação da gente com o trabalho. Porque, tal qual os aplicativos, a gente não está pronto, a gente vai se atualizando sempre. Então, por que querer ser perfeito, tudo impecável, se a gente pode trazer o elemento humano, que é tão importante nessa hora? Não tenho a mínima ideia. Minha função como palhaço não é trazer respostas, é brincar com as perguntas. E eu queria falar um pouco disso que você falou, do brincar poder trazer cura. Né? Eu acho que a gente vive um momento de mundo bem complexo, com pandemia, com, né, pessoas sozinhas. Eu vejo, inclusive, no trabalho, as pessoas trabalhando mais do que antes, porque você não tem nem o tempo de ir, né, pegar o carro, ir para outro lugar, andar para uma outra sala, você vai de uma reunião para outra. Mas principalmente, né, esse momento difícil, até emocional. Como é que você vê a alegria nesse contexto? Dá para ser alegre? Até assim, brincar nesse momento de mundo parece até um luxo, né? Como é que você vê e qual é a importância da cultura de alegria, do brincar nesse momento que a gente vive? Olha, Sandra, para mim, eu não consigo deixar de ver o hospital. Eu só acho que ele ficou mais amplo. E hoje, na pandemia, a céu aberto. E o que o hospital me ensinou foi que a gente não nega a doença, a gente não nega o problema que faz a gente ficar doente, mas enquanto existe vida, tem sempre um lado que ainda está bom, é o lado saudável, e que a gente acessa exatamente pelo jogo, pela brincadeira, pela experiência de alegria. Então, e quando a gente acessa esse lado mais saudável, a gente começa a se conectar também com a nossa força, com a nossa potência. E o que que essa experiência faz? Ela ajuda a gente a ver possibilidades onde elas parecem não existir. O outro nome para isso é esperança. O outro nome para isso é ânimo e vontade de sair daquele estado, ficar melhor e viver a vida plenamente fora do hospital. Isso você viveu muito, né, no Doutores Alegria. Tantas histórias, né, de pacientes que você conseguiu trazer vida. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque hoje se fala muito de inteligências socioemocionais, a importância da gente desenvolver habilidades socioemocionais no trabalho. E você foi ali um pioneiro disso, né? Você já estava trabalhando no hospital e numa entrevista você disse que quando saíram os primeiros livros sobre inteligência emocional, você já tinha uma série de dados. Então, como é que você vê que o brincar pode, qual é a relação entre o brincar e inteligência emocional? Como que ele pode ajudar a desenvolver a inteligência emocional de alguém? A primeira coisa é que quando a gente está na brincadeira, a gente acolhe muito a nossa humanidade. Você vê quando a gente é criança que a gente está brincando, a gente tropeça, a gente cai, a gente levanta e a gente continua brincando, porque o mais importante é a brincadeira. E o palhaço também, ele aponta nele mesmo o ridículo, né, da humanidade para que o outro possa rir com ele, mais do que rir dele. E é nessa hora que a gente está levantando, sacudindo a poeira, continuando a brincadeira, a gente não focou no erro, mas a gente continuou o fluxo da brincadeira, do jogo, da alegria. Nessa hora, a gente está reconhecendo a nossa humanidade, a gente está se absolvendo e a gente está indo para a próxima brincadeira.
Ou seja, em contato sempre com o que está saudável, com o que está bom, com o que quer celebrar a vida. E é muito simples, mas é muito forte o impacto que isso faz na maneira da gente ver a vida depois. Gera uma mudança de cultura, sabe, Sandra? A vida nunca mais é a mesma depois que a gente tem a oportunidade de vivenciar isso. Você está falando uma coisa tão, tão forte, né? A gente aprender a que o erro é aprendizado, a brincadeira traz muito isso, né? Essa é uma das habilidades de futuro mais importantes, né? Não tem certo e não tem errado, né? As empresas, as startups do Vale do Silício, eles dizem que quando você faliu uma empresa, né, quando você começa a sua segunda startup, a probabilidade de você ter investimento é maior porque você já errou uma vez, então você já aprendeu. E eu acho que uma das coisas que o brincar traz pra gente é isso, né? Não tem certo e errado, não tem falha. É brincadeira, deu certo, deu errado, aprendi alguma coisa, vou brincar de novo, qual é o próximo jogo? Eu acho que a gente realmente é convidado a enxergar com menos seriedade, né? Enxergar com menos certezas e se permitir mais errar. Eu acho que essa é uma coisa fundamental da brincadeira. E eu queria te agradecer por ter trazido essa leveza. Vamos encarar a vida com mais leveza, né? Vamos brincar mais e vamos usar isso para aprender mais, né? Nos abrir mais para aprender. Eu agradeço essa oportunidade e que a gente possa viver esse grande playground, porque é exatamente na adversidade que é fundamental a gente ir para esse outro lado. E obrigada a vocês que estão nos assistindo. E se vocês quiserem rever essa entrevista com o Wellington ou alguma outra da série Profissional do Futuro, vá no Globoplay. E até a próxima entrevista.